Olá pessoal, Carlos Palmer com você, isso mesmo, nosso talk show hoje está incrível. Nós estamos aqui com um rapaz que ele é esportista, professor de educação física, é Luiz Eduardo. Vocês vão saber tudo sobre ele, tem uma história de vida maravilhosa, viu gente? Não percam hoje a nossa entrevista com Luiz Eduardo. Bom, quero agradecer a todos vocês, aproveito o ensejo para pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, dá o seu like, dá a sua sugestão. Obrigado, Sandra Fashion Hair, nossa querida parceira, colaboradora. Um beijo. Nossa Cláudia Lopes, nossa querida produtora. MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac. Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Nosso querido prefeito, Matheus, toda a sua equipe. Secretaria da Educação de Caraguatatuba. E agora, a Secretaria de Esportes de Caraguatatuba. Isso mesmo. E a AVP Produções caminhando juntamente com Palmer em Pauta. Ah, já ia me esquecendo. Vocês sabiam que a AVP Produções realiza casamentos, gravações de casamentos, de festas maravilhosas, imperdíveis. Se você estiver interessado em fazer uma gravação de um casamento, de uma festa, entre em contato com a AVP Produções. O pessoal é simplesmente maravilhosos. São profissionais da mais alta qualidade. É isso mesmo, AVP Produções. Bom, Palmer e AVP Produções caminhando sempre para fazer uma programação para vocês. Agora nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com Luiz Eduardo. Isso aí. Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo. Hoje estamos aqui com Sandra Fashion Hair, com essas maravilhas, essas novidades incríveis para você, mulher e homem, que quer ficar bonito. Conte pra gente um pouquinho de cada uma delas. Isso aí mesmo, Carlos. Nós temos franja, temos mega ré para queratina, mega ré para fita adesiva, nós temos topo closure feminino, topo closure masculino e temos uma peruca de front lace com apenas 10% de desconto até o final de fevereiro. Isso aí mesmo. Ou se você optar 10% de desconto ou em até 10 vezes sem juros. Imperdível! Corram para Sandra Fashion Hair e venha fazer uma avaliação totalmente gratuita e venha adquirir estas maravilhas. É isso aí! Voltando dos nossos comerciais, estamos com esse rapaz, esse esportista, professor de educação física, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, que prazer tê-lo aqui. Bom dia, Carlos, tudo bem? Tudo bem, e aí? Conta um pouco para nós conhecermos um pouco esse atleta, esse esportista, este professor que todo mundo elogia o seu trabalho, natação e tudo. Conta pra gente como que despertou essa vontade de fazer esporte, qual foi a idade? Parece que você fez capoeira, sei lá, mas você vai contar pra gente. Conta. Carlos, me apresentando, meu nome é Luiz Eduardo Amador Bueno, eu sou caiçara, nascido aqui em Caraguatatuba. Sou filho, neto e bisneto de caiçaras aqui do litoral norte, né? Minha mãe nasceu aqui em Caraguatatuba em 46, meu avô nasceu na Ilha Bela em 1910, minha avó nasceu aqui em Caraguá em 1916 e hoje eu moro no terreno que minha avó nasceu aqui em Caraguá em 1916, no bairro do Cantagalo. É a cachoeira do Rio Guaxinduba, é a cachoeira que abastece a cidade, né? A água aqui da região central, a região da Martim de Sá até o Poiares, a água que vem da bacia do Rio Guaxinduba, ela vem lá do bairro do Cantagalo, onde eu nascido e criado lá. O sítio onde eu moro chama Sítio Santo Inês, é o nome da minha mãe também, por coincidência. E a minha infância, né, o modo que eu aprendi a nadar, o modo de vida que eu tive, né, com contato com os animais, né, meu pai tem criação, tem vaca, tem cavalo, então eu nasci em cima de um cavalo, nadando na cachoeira, aprendi a nadar na cachoeira e no mar, tive uma infância muito saudável, liberta, né, meu avô ele era pescador de profissão, ele vivia da pesca, então eu aprendi a pescar, a mergulhar, a nadar, a velejar, a navegar. Eu sou formado pela Marinha como mestre amador, tenho água salgada no sangue. Sim. Então, essa infância com o pé na areia, soltando pipa, brincando de pega-pega na beira da praia, fez com que
eu prestasse atenção o que o esporte traz pra gente, né? Claro que pela influência dos meus pais, minha mãe é aposentada, ela foi professora a vida toda, ela foi professora do Adani Coelho Passos, a escola mais importante aqui na época aqui da região central. Meu pai, ele aposentado também, meu pai está hoje com 84 anos. Ele foi mecânico de rebocador da Petrobras, trabalhou por 30 anos na Petrobras. E eles me motivaram muito, né, a estudar. Logo que saí do ensino médio, né, terminei o terceiro colegial, minha mãe falou, olha, vá fazer educação física, é a sua cara. Ela falou isso daí, eu acatei e iniciei na faculdade de educação física em 2000. Em 2004 eu me formei professor de educação física aqui pela Universidade Módulo, aqui em Caraguá mesmo. E comecei a trabalhar já na área de natação. Uma academia antiga aqui na cidade, Academia Linha d'Água, essa academia me abriu as portas, foi a primeira profissão que eu tive, né? Comecei dando aula para as crianças de 6 a 12 anos e é a paixão da minha vida, né? Hoje eu trabalho com crianças também na piscina, até hoje, né? Desde 2004. Eu ensino crianças a nadar e isso que me faz feliz. Dentro desse espaço, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, né? Eu iniciei na PAI, trabalhei na PAI e depois trabalhei numa instituição de ecoterapia, terapia com cavalos para pessoas com deficiência. E por esse vínculo que eu tinha já, essa afinidade que eu tinha já com cavalos, pessoas com deficiência, né? E o Acalento também, que trabalha com crianças com deficiência. Trabalhei lá por 3 anos com terapias, com os cavalos. Depois passei no concurso público da prefeitura e já iniciei lá no CEMUG, na Secretaria de Esportes. E vim, né, nessa jornada aí de natação. Trabalhei na CEPED, né, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, do Idoso. A secretária Eve Maleba, quando fundou aqui o projeto Praia Acessível, em 2011, eu era professor da PAI na época e ela me chamou para trabalhar na Praia Acessível nos finais de semana. Eu topei, junto com a professora Mariana Leme, saudosa professora Mariana, que Deus o tenha. Ela faleceu cedo, com uns 40 anos de câncer, mas foi minha parceira durante 8 anos de trabalho. A gente trabalhava com um banho de mar para cadeirante, um banho de mar assistido, né, com segurança para os cadeirantes, pessoas com deficiência no geral. Depois a Eve Maleba, ela introduziu o stand-up, o caiaque, os jogos ali de areia, né, o frescobol, o futebol, o vôlei sentado, o xadrez, a cadeira, a handbike, a bicicleta que você pedala com as mãos, a bicicleta para cego, que é uma bicicleta dupla, né, que o guia vai pedalando, guiando na frente. E tudo isso é pela secretaria? Secretaria da CEPED, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. A Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Então esse projeto acontece lá na Praia do Centro, aos finais de semana, e fui muito feliz nesse período, né? Depois eu voltei para a Secretaria de Esportes, que hoje atuo lá na piscina do CEMUG, né? Trabalhei um período também na piscina do Ceasa e Sumaré, que é próximo da minha comunidade, né? É uma escola de educação física que tem várias modalidades. Particular? Não, da prefeitura. Não? Da prefeitura também? Isso, é uma escola, chama Ceasa e Sumaré. É uma escola que ela funciona paralela à Delfina Leonor Soares, que é uma escola próxima, então os alunos saem da escola e vão para essa outra escola. É bem próximo. Alguns quarteirões, são 3 quarteirões de distância, mas essa escola do Ceasa e Sumaré, ela é só para educação física. Ela tem ginástica, tem futebol, basquete, vôlei, natação, judô, jiu-jitsu, capoeira, xadrez, que mais? Posso estar esquecendo de alguma modalidade? Ginástica rítmica, falei. Tênis de mesa. Então, eu fiquei por 3 anos, agora voltei para a piscina do CEMUG, mas eu estava na piscina do Ceasa e Sumaré. É uma escola que é só voltada para a educação física, né? A criançada faz meio período na escola e o outro meio período fica nessa escola, no Ceasa e Sumaré. Então, é isso. Iniciei na capoeira em 94, quando eu tinha 12 anos. Na época era o mestre Zé Baiano, a escola de capoeira Rezumbi.
Depois migrei para a escola Ieguaiá, do mestre Sérgio Burian. O mestre Sérgio Burian foi meu mestre durante a vida toda, né? Desde 94 até a data de hoje. É um mestre excelente, Caiçara também, mestre Sérgio Burian. A escola dele chama Ieguaiá, né? Mas, paralelo a isso também, Carlos, eu queria falar sobre o fandango. O fandango, ele é ancestral. Ele veio, né, na colonização portuguesa e ele já tem mais de 200 anos de musicalidade, versos do domínio popular, que o caiçara, a palavra caiçara, ela vem do tupi, ela significa cerca. Por quê? O tupi, quando ele enxergava o europeu começou a fazer sua residência de barro, né, casa de barro, de taipa ou de pau a pique, e ele fechava o terreno com estacas de taquara-sul ou bambu, e essa cerca, ela era feita também pelos tupis, pelos tupinambás, como armadilha de peixe. Era um curral de taquara que o tupi fazia para pegar peixe, para pescar. Então, quando o tupi enxergava o europeu fazendo aquela cerca em volta da casa, ele chamava o europeu de caiçara, porque o caiçara era o nome da cerca, entendeu? Entendi. Então ele falava, ó, caiçara, e aí esse nome fixou no povo europeu, principalmente português, né? E aí foi se difundindo, né? O português com o tupi, com o tupinambá, e aí nasceu a cultura caiçara. O europeu aprendeu muito sobre a cultura dos indígenas, o modo de pesca, o modo de vida, o modo alimentar, e começou a nascer essa cultura. Porém, os instrumentos, né, o pandeiro, o macheto, a rabeca, né, como ela era antiga, era um modo de celebrar a alegria na época que não se existia luz, não se existiam as estradas, o modo de comunicação entre as comunidades era feito pela canoa, né? E a canoa, ela era o meio de transporte. Nasceu o nome da cidade de Ubatuba, né? Que significa muitas canoas. Tuba significa muitos, Uba significa canoa, Ubatuba, muitas canoas. E a nossa região, né? A Enseada dos Guaramumins. A Enseada dos Guaramumins, existiam muitas plantas parecidas com as bromélias, da família do abacaxi, que se chamava caraguatá. Então o caraguatá era muito abundante aqui nessa região, Caraguatatuba, muitos caraguatás. Nasceu o nome do nosso município, né? Caraguatatuba, muitos caraguatás. Então começou-se a festejar nos dias santos, a celebrar o fandango, né? Que é o macheto, né? O ancestral do cavaquinho, o pandeiro, todo mundo conhece o pandeiro, a rabeca, também é um ancestral do violino. Então, era um modo de festejar, os versos eram de domínio público, domínio popular, né? E se cantavam os versos, o povo se reunia e festejava o fandango, né? Mas tinha um motivo, não era em vão. O que era o fandango? Você tinha uma roça de mandioca, uma roça de milho, frutas para colher, só que a demanda era muita e você precisava dos amigos, dos vizinhos para fazer essa colheita. Então, ou a pesca de cerco. A pesca de cerco é uma pesca que a rede ela entra com uma canoa para dentro do mar, metade do povo fica para fora na areia da praia, segurando um lado do cabo, o outro cabo vai na canoa em linha reta para dentro do mar, o canoeiro faz uma curva em letra C e volta para a beira da praia, num ponto mais distante, e o povo que estava na areia puxa esse cabo, é muito pesado, então tem que ser várias pessoas. O canoeiro também sempre tinha um apoio de mais um lá na canoa para remar, até chegar do outro lado e mais camaradas lá do outro lado do cabo para puxar. Então se fazia o cerco, uma puxada de rede. Precisava de mão de obra, precisava de camaradas, que eram os vizinhos. O modo camarada era o modo que se chamava o colega vizinho, né? Ô, Camarada. Camarada. Ô camarada, arrelá camarada, bede, olha só, vamos pro cerco, pegar xareleta, comer com banana e laranja, e aí puxava.
Como que era pago essa mão de obra? Era pago com a celebração, com a festa. Era pago com os músicos tocando fandango. Então, se fazia a pesca, se fazia a colheita, depois de tudo colhido, celebrava aquela colheita, celebrava aquela pescaria. Uma grande festa. Uma grande festa. Mas isso vai contar daqui a pouco, tá? Porque nós vamos para os nossos comerciais. Olha, é uma verdadeira aula de história. Caiçara, né? Caiçara. Bom, nós vamos para os nossos comerciais e nós já voltamos com um bate-papo com o Luiz Eduardo. Olha, muita história ainda vem pela frente. Até já. Voltando aos nossos comerciais, vamos dar continuidade a esse bate-papo. Na realidade, uma aula de história. Não é, Luiz? Conta pra gente. Isso aí, Carlos. Então, o fandango, ele é ancestral, ele vem já há mais de 200 anos aqui na nossa região da Costa Verde. A região da Costa Verde, ela abrange de Paraty, sul do Rio de Janeiro, até o sul do Paraná. O modo de vida caiçara, ele era o mesmo, tanto de Paraty até o Paraná, o caiçara paulista, ele aprendeu com os indígenas, os tupinambás, os indígenas daqui da região, que viviam aqui, né, o modo de vida de pescar, de cultivar a terra, né, aprendeu a consumir a mandioca, que era o pão do indígena, né, a mandioca, que é um alimento sagrado, é um alimento muito rico, muito proteico, de muita energia, né? E o peixe, o modo de pescar, né? A cerca, que o curral de peixe que o tupi fazia, né? Se chamava caiçara. E o europeu fazia cerca em volta da casa dele com a taquara e o tupi começa a chamar o europeu de caiçara. Nasce a cultura caiçara, né? Então, no final da colheita, né? Na época da colheita ou na pesca do cerco, né? Na puxada de rede, o caiçara ele precisava de mão de obra para fazer essa colheita, para fazer essa pescaria e chamava os camaradas, que eram as comunidades vizinhas. O modo de vida, o modo de transporte era feito por canoas, porque não se existiam estradas. Essas estradas foram abertas na década de 40 e 50, né? Que liga todo o litoral aqui, litoral do Rio de Janeiro, ao litoral de São Paulo. Né? Hoje existem boas estradas, mas na época não se existia. As comunidades se comunicavam somente de canoa. A comunidade de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, elas só se transportavam, só se ligavam, né? O modo de transporte era feito de canoa. Então, o europeu aprendeu a remar em pé na canoa, aprendeu a pescar como os tupis e também introduziu um pouco dessa cultura portuguesa que veio lá da época da colonização portuguesa, né? Desde o descobrimento. A capitania de Santo Amaro, que fundou a cidade de São Vicente aqui, né? Depois vieram os europeus migrando para o norte. Fundação da cidade de São Sebastião, que é mais antiga, a cidade de Paraty, que é mais antiga, né? E minha avó me conta, Carlos, que a minha família, ela veio para Caraguá, provinda da província de São Sebastião. Caraguatatuba se chamava Vila Batuíra, que era um bairro de São Sebastião antes da fundação política, né? E aí veio com o nome de Vila de Santo Antônio. Vila de Santo Antônio permaneceu esse nome durante muitos anos, até 1853, que veio a fundação política com o nome Caraguatatuba, né? A Vila de Santo Antônio foi o berço dos primeiros caiçaras dessa região. Minha avó me conta que a nossa família já esteve aqui nessa época, no final da década de 1670, por aí. Existiu um surto de febre amarela aqui que dizimou a cidade. 50% da população morreu, veio a óbito por conta da febre amarela. Os sobreviventes foram embora daqui, foram para São Sebastião, para Santos e para Paraty.
a família da minha avó, ela me conta que eles foram para Paraty, morar em Paraty. Depois de 100 anos, essa terra ficou desabitada, sem nenhum morador, ninguém morando aqui, até final de 1700. Quando chega esse povo de volta, aí se funda a Vila de Santo Antônio. Antes era chamado de Enseada dos Guaramumins, né? E aí a Vila de Santo Antônio, a região central se chamava Vila Batuíra. Era um bairro de São Sebastião. E a minha família de volta, sai de Paraty e volta para Caraguatatuba já no início de 1800. A fundação da Igreja Matriz de Santo Antônio aqui, ela já existia. Ela ficou abandonada por 100 anos, né? A base da igreja. Então, quando o povo volta para Caraguatatuba já em 1800, eles reaproveitam aqui o morro do centro, que era um morro, reformam a igreja, que é a Matriz de Santo Antônio, se constrói um cemitério atrás, né? Então, para quem conhece a história de Caraguatatuba, vê as fotos antigas, sabe que o fundo da igreja era um cemitério. Hoje ele já não existe mais há muitos anos, né? O cemitério hoje fica no bairro do Indaiá e depois agora o mais novo recente no bairro do Getuba, né? Então, essas histórias que minha avó me contava, né, sobre o ressurgimento do povo aqui no município de Caraguatatuba, o nome dos bairros, como que nasceu o nome dos bairros, né? Eu me lembro minha avó me contando, minha avó faleceu em 2003 e eu tinha 17 anos. Então, até os 17 anos eu tive muito convívio com a minha avó, minha mãe trabalhava, eu vivia com ela. Ela me contava muitas histórias. Quem foi Prisciliana de Castilho, que é uma das ruas principais aqui da cidade, Altinorantes, o nome do bairro Porto Novo. Por que o nome do bairro Porto Novo tem esse nome? Porque na época dos ingleses existia um trapiche, que é um pier de madeira. Sim. Onde a canoa de voga é uma canoa gigante, é uma canoa de um pau só, mas muito grande. O navio inglês, ele não encostava aqui no canal, ele não encostava aqui muito na praia, ele ficava no canal, pela profundidade do canal. Então, a canoa de voga, ela recebia a mercadoria plantada aqui, que era a banana e a laranja, o grapefruit, a laranja vermelha, né? Ela era escoada pelo rio Juqueriquerê, que é o maior rio aqui do nosso litoral, e se embarcavam no navio. Então, o meu avô, ele trabalhava na fazenda como roçador, né, de banana, ele roçava a terra pelo cultivo da banana, foi funcionário da fazenda dos ingleses. E também em Santos também, ele ia a pé até Santos, demorava 3 dias a pé para chegar em Santos, também para roçar bananal. Minha avó conta que ele ficava 3 meses lá roçando bananal, pegava esse dinheiro e gastava em Santos mesmo para trazer para Caraguá facão, enxada, linha, tecido, querosene, sal, que era o que eles precisavam aqui, né, de subsistência. Então aqui ele plantava mandioca e milho, feijão, criava galinha, pescava como subsistência. E o que ele vendia também, ele plantava tabaco e cana-de-açúcar para fazer cachaça. Não para fazer açúcar, mas para fazer cachaça. A cana-de-açúcar e o tabaco era para fim comercial. Sim. E o feijão, o milho, a mandioca, era mais para o consumo da casa. Então, ela me conta, perdi a Porto Novo. Era um trapiche de madeira. Na chegada dos ingleses, na reforma da fazenda, o cultivo da banana e da laranja, os ingleses construíram um pier, né? Um trapiche de concreto. No momento em que o inglês constrói, ele reforma esse trapiche, né? Onde a canoa de voga encostava para receber a banana e a laranja, para levar para o navio, o inglês faz uma reforma de melhoria naquele lugar, na margem do rio Juqueriquerê, e constrói um pier de concreto. Então o Caiçara começa a falar que aquele pier de madeira deixou de funcionar e começa a funcionar um pier novo de concreto. Aquele porto, o nome do lugar começou a se chamar Porto Novo. E aí nasceu o nome Porto Novo. Caramba. A história do meu bairro do Cantagalo. Eu nasci e cresci no bairro do Cantagalo.
Muita gente acha que cantagalo é uma galinha, um galo, né? Mas não tem nada a ver com galinha. Cantagalo é uma cobra que emitia um som parecido com o cantar de um galo. Era uma cobra grande que o caiçara, né, andando pelas cachoeiras lá do bairro, muitos anos atrás, acredito que meu bisavô deve ter conhecido essa cobra, né? Porque ele nasceu lá também. O nome da minha rua é José Zeferino de Oliveira, é o vô da minha mãe. Ele é nascido lá também, né? Onde ele cultivava o feijão, o milho, né? Ele é nascido lá, minha avó nasceu lá onde eu moro. Então, a minha avó é caçula de 5 filhos, todos nascidos lá no bairro do Cantagalo, e ela me conta que o cantagalo é uma cobra que morava lá, muito grande, que ela emitia um som como o cantar de um galo. Sim. Então, ela foi me contando várias histórias, né? Por que nasceu o nome Martim de Sá? Era um senhor que se chamava Martinho de Sá. E aí ficou o nome do bairro Martim de Sá, né? Ela conheceu Prisciliana de Castilho. Enfim, muitas histórias aqui que me relembro agora, minha avó me contando, e que é muito importante para o resgate, né, da cultura caiçara. O nosso instrumento de pesca, o remo, ou o instrumento do fandango, seja o machete, o rabeco, o pandeiro, ele simboliza, né, a importância da cultura caiçara, porque essas novas gerações que vêm nascendo e crescendo com a tela do celular, perdendo um pouco, filhos de caiçaras que estão perdendo o significado das luas, a hora de pescar, a hora de plantar, né? O caiçara era baseado muito no sistema da lua. Sim. A contagem das luas para poder plantar, para poder pescar. Então, o que eu venho trazendo aqui com a minha fala? A importância do resgate da cultura caiçara, né? O caiçara, ele aprendeu com os nativos, né? Que há milhares de anos já viviam nessas terras, sabiam lidar com a terra. Então, a importância dessa nova geração aprender que o meio ambiente é o quintal da sua casa, né? Que a gente não deve jogar lixo na natureza, que o lixo plástico é um lixo que contamina, o plástico é um produto novo para a nossa... para a história do homem na Terra, né? Então, o plástico ele é um lixo novo que o ser humano ainda não se deu conta do perigo que ele é para a fauna marinha, né? Eu ontem vim da Ilha Grande, né? Teve um evento do Exterra na Ilha Grande. É uma ilha muito parecida com a Ilha Bela, com água exuberante, né? Muito turista, muito estrangeiro lá. Mas a questão é que eu vi muito lixo no mar, como eu vejo aqui no nosso litoral também. Então, o que me preocupa é o caiçara perder a sua memória e se entregar para uma cultura nova, que é a cultura do plástico, que é jogada em todos os lugares no meio ambiente, né? Eu tenho um amigo que se chama Gigliardi Ferreira, ele é o guardião da costeira. Ele pega lixo nas costeiras em lugares que ninguém entra para pegar, de difícil acesso. Quero mandar um abraço para o Gigliardi, protetor, guardião, ambientalista do nosso litoral. O Jefferson Ferreira também, que é um guia florestal, ele leva o pessoal para conhecer as plantas, ele fala o nome das árvores, ele fala, né, a importância que o meio ambiente tem para a qualidade da água que a gente consome na nossa torneira, na nossa casa, né? Um abraço para o Jefferson Ferreira, meu compadre. São pessoas muito importantes para o município, porque são caiçaras, são pessoas que valorizam o meio ambiente, a importância que essa terra tem, né? Porque a gente mora num paraíso, Carlos. Sim. A gente mora numa terra muito privilegiada, sim, abundante em água potável, mar cristalino, né? Ilhabela, a maior ilha do Brasil, marítima em água potável por metro quadrado. Então a gente deve preservar, a gente deve cuidar, né? O fandango ensina a formar um cidadão. O fandango, a capoeira, ela me ensinou a ser um bom cidadão, a ter um olhar diferenciado para o meio ambiente, para a questão do lixo, a separação do lixo, que é muito importante, né? Então, eu estou contando toda a minha história aqui de vida, na minha infância, os meus irmãos que me ensinaram a nadar,
a maneira como eu aprendi a nadar, a maneira como eu aprendi a pescar, a maneira como eu aprendi a dar valor para o peixe, para as frutas nativas. Muita gente não conhece o cambuci, o bacupari, né, que são frutas abundantes aqui pra gente, que tem muita vitamina C, que tem muita vitamina, a jabuticaba, né? O cambuci é o nosso carro-chefe. O cambuci é uma fruta que o caiçara tem aqui, que é comprovado que em nenhum outro lugar do mundo tem essa fruta. Sim. Só na região do litoral paulista, da Costa Verde, né? Do sul do Rio de Janeiro até o Paraná. Essa fruta, tem diversas receitas com essa fruta, né? O licor, o xarope. Você, por exemplo, desculpa, mas você tem receitas? Sim. Então eu vou pedir um favor para você. Sim. É que infelizmente o nosso tempo está terminando, Perfeito. já terminou, Perfeito. Mas você fala muito bem, você tem uma oratória fantástica, uma história lindíssima e claro que nós queremos que você volte aqui novamente para nos contar e dar essas receitas que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar essas receitas que você vai dar pra gente. Assim, eu fico também um convite para você trazer o pessoal do Fandango aqui no canal, em breve, tá? Se reúne todo mundo, traz eles aqui, a gente vai bater um papo também longo, depois eles vêm para cantarem depois fora da quaresma, que vai ser muito, muito legal. Eu gostaria que você desse uma mensagem, que o nosso tempo já Perfeito, esgotou. Carlos. Preciso mandar um abraço aqui para o meu mestre Ostinho Caiçara. Podem seguir ele no Instagram, no Facebook. O Ostinho, ele é um mestre nascido em Ubatuba, ele é caiçara ubatubense. Ele está ensinando fandango pra gente. Larissa e Jefferson também, integrantes do fandango. No período da quaresma, não se toca o fandango, né? Do final do carnaval até a Páscoa, a quaresma é um período santo, sagrado, que ele é preservado, né? Da gente meditar, enfim. Então, depois da Páscoa, a gente volta aqui, vou trazer o mestre Ostinho, Jefferson e Larissa, também os integrantes do grupo Cantagalo, tá? Fandango Cantagalo, no Instagram tá como Cultura Cantagalo, tá Ótimo, certo? ótimo. O meu Facebook é Luiz Eduardo Amador Bueno. Ótimo. Olha, foi um prazer imenso ter você aqui. Você é simplesmente uma enciclopédia das histórias do litoral, né? Não é nem de Caraguá, do litoral. Parabéns, a sua oratória é fantástica. Além de esportista, professor de educação física, você é um historiador, né? Uhum. Veio trazer toda essa bagagem para nossos conhecimentos, para as pessoas que não conhecem, a passarem a conhecer. Sim. Então eu quero te parabenizar por esse Obrigado, trabalho lindo que você vem desempenhando, Obrigado. por essa pessoa maravilhosa que você é e que você continue fazendo esse trabalho lindo para as pessoas todas aí que você está fazendo, porque eu tenho certeza que seus pais têm muito orgulho de você. Amém. Tá? E parabéns mesmo. Eu preciso viu? mandar mais um abraço que eu esqueci, Manda Carlos. um abraço. Um abraço pro Leandro Domingos de Souza, meu chefe lá da Secretaria de Esportes, Cláudio Longo, secretário, Ive Malerba, secretário da Pessoa com Deficiência, Matheus, meu amigo. Um abraço para vocês. Eu tenho um orgulho imenso de trabalhar na Secretaria de Esportes e sou muito feliz, amo o que faço, ensino a criança a nadar, levo os cadeirantes para o mar com muito orgulho e muito prazer. Ótimo. Um abraço para todos da Secretaria de Esportes, para o Matheus também, que aqui o canal está aberto para todos vocês virem aqui, falar sobre o trabalho de vocês e a gente vai ter um longo e maravilhoso papo, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Carlos. Obrigado. Mais uma vez. Tá. Gratidão. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso Talk Show, com essa pessoa maravilhosa, que é o Luiz Eduardo, esse professor notável, fantástico, tem muita coisa ainda para nos ensinar, para nos passar, que futuramente ele voltará aqui para bater mais um papo com a gente. Bom, agradeço a todos vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e a sua sugestão. MAC Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, nosso muito obrigado, Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, o senhor prefeito Matheus e toda a sua equipe, Sandra Fashion Hair, Cláudia Lopes, nosso beijo para vocês, lindas e maravilhosas, que estão aqui sempre conosco, e a VP Produções caminhando juntamente com Palmer em Pauta. Até o nosso próximo Talk Show!